让个寄托慢慢聊天做上那 per ya ma per na ma ti tarjiri ma per na re wala jiri ma per na ma ti tarjiri ma per na re wala jiri ma per na ma ti tarjiri ma per na re wala jiri Dine rawang ka shokpa de jangni Dine ngom tarji malam tarjene Koga jam zone gane de chi je him kan la par Dine che taman hidi ton la par Bom dia a todos, sou a Margarida Gouveia, responsável de comunicação da Câmara de Comércio. A CCIP desafiou a Orienta-te a realizar este webinar com o tema A China no Mundo. Connosco vamos ter Isabel Figueiredo de Paula, que ao longo de 25 anos dedicou a sua carreira ao mercado chinês e é formada em Economia pela nova SBE. Fundadora da empresa Orienta-te, com o objetivo de promover o estudo das mais variadas temáticas sobre as grandes potências asiáticas. Nestes temas surgiu com grande ênfase a língua chinesa, que tem lecionado em muitas instituições públicas e privadas. O webinar será gravado e posteriormente estará disponível no YouTube da CCIP. Ao longo da sessão podem colocar as vossas questões pelo chat. Passo agora a palavra à Isabel. Obrigada. Ok, bom dia. Olá, bom dia. Bom dia. Não estou a ver ninguém, só estou a ver Margarida. É mesmo, estão escondidos. Oh, ok. Então vou compartilhar então aqui o PowerPoint. Pensei que tinha a hipótese de ver as caras. Só mesmo pelo chat.
Ok, então deixa-me só ver Nós aqui. estamos a ver. Ok, estão a ver como deve ser, né? Estão a ver aqui o mapa da China. Estão a ver o mapa da China? Sim. Sem as minhas notas. As notas. Há sempre notas, claro. Então, bom dia a todos. O meu nome é Isabel Figueiredo de Paula. Tenho, antes de mais, queria agradecer à Câmara de Comércio e Indústria Portuguesa o convite. Como a Margarida bem me apresentou, não tenho muito mais a acrescentar, porque não quero tirar tempo da minha apresentação. Mas gostaria de vos chamar a atenção para 2 ou 3 pontos, que é o seguinte. Eu fiz esta apresentação, uma semelhante, vou fazendo várias apresentações sobre a China. Fiz esta apresentação há 2 meses atrás. E ao longo desta semana eu tive que a mudar toda. Porque, na realidade, os ventos que vêm da Ásia têm mudado o mundo, mas também têm mudado imenso. O que há 2 semanas era, hoje em dia, tendencialmente já pode não ser. E, portanto, eu vou pedir a vossa compreensão para bastante da informação que eu tenho aqui, que de certa forma pode ser tendências do que pode vir a acontecer para o futuro, porque basta acontecer qualquer coisa e tudo muda, como nós já sabemos, pela experiência dos últimos 3 anos. São tendências, o que está para trás, esse é um facto histórico e esse ninguém o muda, mas o que está para a frente pode ser pode ser muito alterado e também as visões mudam a perspectiva também do futuro. Portanto, peço que tenham atenção sobre esse aspecto. Eu estou ligada à China há mais de 25 anos, como a Margarida falou, sou economista e a minha vida, muito rapidamente, sou economista por engano, devia ter tirado o curso de gestão, mas os dois acabam por fazer uma simbiose um com o outro. E a minha vida acabou por se virar toda para a China, porque por motivos pessoais acabei por visitar o território de Macau em 1996 e apaixonei-me pela China, apaixonei-me por Macau, por Hong Kong e a paixão foi tão grande que me levou a conhecer 2 pessoas que acabaram por mudar a minha vida. Comecei a trabalhar com 2 empresários chineses que tinham 30 negócios cada um e nunca mais me desvinculei. Tive uma trading, ia fazer compras para empresas portuguesas sediadas em Portugal, algumas conhecidas, não vou estar a mencionar nomes, outras menos conhecidas, mas durante 11 anos eu ia fazer compras à China. E em 2011, com a crise da Troika, acabei por desenvolver, pensei, acabou-se esta coisa de andar sempre a comprar contentores, mercadorias, eu trazia novidades, andava sempre a perspectivar o que é que poderia ser o futuro de produtos inovadores. E em 2011 pensei, não, vou desenvolver um projeto e vou-me dedicar a um projeto que tenha como base a formação e a consultadoria. Tinha uma experiência grande, larga, na parte dos negócios, como comprar, como vender, identificar fornecedores, etc. Então vou-me dedicar à formação e à consultadoria. E foi o que acabei por fazer de 2011 até agora. Então, sem mais demoras, porque a apresentação está longa, vou aqui começar a apresentar. Vou partir do princípio que ninguém sabe o que é a China e, portanto, vou falar, como não estou a ver, vou falar para um público geral, senso comum, como se partisse do princípio que pouco sabem sobre a China. Então, a China é uma das maiores potências mundiais, oficialmente chamada República Popular da China, e é uma das civilizações mais antigas do mundo. O país tem atualmente, atualmente possui a segunda maior economia do mundo, ainda, e tem sido, nos últimos 25 anos, a nação com maior crescimento económico. É também o que tem a maior população do planeta, com mais de 1,4 bilhões de habitantes, estima-se que este ano vai ser ultrapassada pela Índia. A cultura chinesa é repleta de tradições e particularidades. A China participa de organizações internacionais, tal como a Organização Mundial do Comércio, os BRICS, a Cooperação Económica Ásia-Pacífico, e é também membro permanente do Conselho de Segurança da ONU. A China tem não sei, é uma curiosidade, se vocês olharem, tipo esta imagem, é o que está vermelho, e tem a forma de um animal. Não sei se sabem qual é o animal, que conseguem ver, mas tem o formato animal. Se quiserem colocar aí no chat, eu depois tenho a oportunidade de conseguir ver. Ok.
Então, com uma história de mais de 10 mil anos, localiza-se na Ásia Oriental e faz fronteira com 14 territórios. É a maior fronteira terrestre do mundo, com mais de 22 mil quilómetros. Não sei se conhecem quais são os 14 territórios, mas são o Afeganistão, o Butão, o Cazaquistão, a Índia, Laos, Myanmar, Mongólia, Nepal, Paquistão, Quirguistão, que é considerado o país dos países mais bonitos do mundo, chamam-lhe a Suíça do Oriente, a Rússia, o Vietnã e Tadiquistão. Divide-se em 23 províncias, 5 regiões autónomas, 4 municípios e 2 regiões administrativas. A nível territorial, é o terceiro maior país do mundo, depois da Rússia e do Canadá. E a bandeira que aqui está, a bandeira da China, a bandeira é de cor vermelha, que representa a Revolução Comunista de 1949, e tem uma estrela grande, que representa o Partido Comunista Chinês, e 4 estrelas amarelas pequenas, que representam o povo. A capital da China é Pequim, em mandarim diz-se Beijing. Beijing significa Bei, quer dizer norte, e Jing quer dizer província. Então é a capital da província do norte. Havia a Nanjing, que será considerada a capital. Nan é sul, Nanjing, província. Nanjing é a capital da província do sul. Mas em Pequim nós temos atualmente mais de 21 milhões de pessoas a viver. É das maiores cidades do mundo, com uma área de 16.800 km². Para terem uma ideia, o nosso Algarve tem cerca de 5.000 km². Portanto, a zona considerada cidade não é o centro só, mas todo o distrito de Pequim tem 3 vezes o tamanho do nosso Algarve. É uma das regiões mais visitadas, que é uma das cidades mais visitadas na China e atrai imensos turistas internos e não só, externos, também estrangeiros, mas muitos internos, devido aos seus palácios suntuosos, tem aqui um deles, aos templos, aos parques e aos seus imensos jardins. Dentro dos mais conhecidos, isto é uma parte da Cidade Proibida, tem a Cidade Proibida, tem o Templo do Céu, tem o Palácio de Verão e a Grande Muralha da China, todos hoje em dia que são considerados Património Mundial da Unesco. Falo um bocadinho aqui só da Muralha da China, porque é na realidade uma das 7 maravilhas do mundo e é o único monumento construído pela mão humana à vista do espaço. Esta muralha, especialmente famosa, foi construída entre 220 e 206 a.C. por Qin Shi Huang, que foi o primeiro imperador da China. Ela foi construída para proteger o território dos invasores dos povos do norte, da invasão dos povos do norte, mongólias, etc. Pouco desta muralha permanece nos dias de hoje, está toda fragmentada. Tem cerca de 21 mil quilómetros de extensão e cerca de 7 metros de altura. Se formos ver a forma dela, tem a forma de um dragão. Xangai, ou em mandarim Shanghai, quer dizer abaixo do mar. Foi construído, o mar eleva-se e ela está embaixo ou em cima do mar, desculpem, acima do nível do mar. Pequim é a condensação do passado, o que a China foi, Xangai é o que a China é, representa o que a China é hoje em dia. Também tem o nome de o Paris do Oriente. Xangai é uma das cidades mais desenvolvidas do país e tem uma população com mais de 24 milhões. Presumo que este número está perto dos 25 milhões. Ok, uma nova China. A China era baseada num sistema político de dinastias. Isto quer dizer que são famílias reais que administravam o território. Durante 268 anos, o país foi governado pela dinastia Qing, a última a estar à frente do governo chinês. A partir da queda desta dinastia dos Qing, Sun Yat-sen fundou a República da China no ano de 1911. Isto são pontos interessantes sobre a história da China. Após a Guerra Civil Chinesa, que decorreu em 46 e 49, entre 46 e 49, esta guerra representou um intenso conflito entre nacionalistas e comunistas no país.
Então, após esta guerra, Mao Tse-tung, está aqui nesta imagem, no centro, Mao Tse-tung, revolucionário chinês, fundou em 1949 aquilo que nós chamamos da República Popular da China. Foi a pessoa responsável, liderou a Revolução Cultural. Esta revolução tinha como objetivo que a China fugisse ao modelo soviético comunista e tornasse menos elitista o sistema educacional. Mao Tse-tung governou até 1976, no ano em que ele morre. Mao Tse-tung era conhecido como o grande timoneiro, ou o homem do leme, e o seu nome Mao Tse-tung, o seu nome é mandarim, Mao Tse-tung significa penas bravas do Oriente. Muitos deles têm estes pretinomes, nomes de guerra. Esta imagem do Mao Tse-tung, ou Mao Tse-tung, está colocada à porta da cidade proibida, onde encontramos em cima da Tiananmen, que é a porta da paz celestial. Tiananmen quer dizer a porta da paz celestial. E vê-se, portanto, a porta da paz celestial é o início da cidade proibida, onde tem uma fotografia em grande de Mao Tse-tung. O despertar do dragão, o crescimento económico da China. China é considerado o país que mais cresceu economicamente nos últimos 25 anos, o que foi proporcionado pela abertura económica em 1976. Transformou a China numa economia mista. O que é que isto quer dizer? A economia chinesa é uma das que mais cresce. O grande motor da economia chinesa encontra-se diretamente ligado aos fatos políticos que marcaram o país em 1976, quando morre Mao Tse-tung e Deng Xiaoping assume o poder e promove uma ampla abertura do mercado no país, com a instalação de empresas estrangeiras que viram na China uma excelente oportunidade de negócios. Isto marca o início de uma nova era. Para mim, na minha opinião, Deng Xiaoping foi dos políticos que mais transformaram a China. Foi Deng Xiaoping, ao contrário de muitas pessoas que dizem que foi Mao Tse-tung. Na década de 80, Deng Xiaoping cria as ZEEs, são Zonas Económicas Especiais, ZEE. Este é o objetivo principal, era atrair empresas estrangeiras que trariam tecnologia, experiência administrativa e acesso aos mercados da Europa e dos Estados Unidos. Em troca, a China oferecia mão de obra barata e abundante. Este modelo, chamado de joint venture, caracterizou-se pelas empresas estrangeiras, uma quantidade enorme, praticamente todas as empresas do mundo foram para a China, instalavam-se no país, associavam-se a uma empresa local, geralmente estatal. Então, o governo chinês conseguia com que uma parte do capital estrangeiro que entrasse se mantivesse dentro do país. E as empresas chinesas batiam palmas de contente porque poderiam ver os seus lucros a crescer, com mão de obra abundante e barata e locais para instalarem as suas fábricas com uma renda baixíssima. A China, no final da década de 90, tornou-se no maior receptor de investimento estrangeiro em todo o mundo. Mão de obra barata e preços, claro que levar preços baixos. Por que é que as empresas multinacionais investiam no mercado chinês, apesar das imposições do governo? Por ser, obviamente, o país com a maior população do mundo, a China oferece uma enorme quantidade de trabalhadores que procuram emprego. Esta excessiva oferta de emprego faz com que os salários se mantenham dos mais baixos do mundo e, portanto, aumentava o lucro dos empresários estrangeiros, europeus, americanos, todo o mundo. A China transforma-se assim, Deus fez o céu e a terra, o resto é feito na China. Isto era um slogan muito, em mandarim, é um slogan usado pelos chineses. A China transformou-se rapidamente numa das mais importantes plataformas exportadoras da atualidade, a quem chamamos Made in China, a fábrica do mundo. O país tornou-se numa verdadeira mina de ouro para os empresários dos mais diversos setores de todo o mundo, principalmente e nomeadamente nas áreas das tecnologias informáticas, na área do vestuário, do calçado, dos produtos de hotelaria, das telecomunicações, da moda, na área alimentar, enfim, praticamente todas as áreas. E mais recentemente em áreas de 5G, de smart cities e por aí fora.
Com tudo isto, uma das grandes consequências e positivas para a humanidade foi que 800 milhões de pessoas na China saíram da pobreza. Um amplo mercado consumidor onde se praticam baixos impostos é um atrativo enorme para o resto do mundo. Há cerca de 50 mega feiras internacionais, havia neste momento pré-Covid, a funcionar na China. Um internacional mundo de feiras desenvolviam-se na China por todos os lados e por todas as cidades. Perguntar se o Ocidente vai mudar a China ou a China vai mudar o Ocidente. Hoje em dia é uma resposta muito difícil de se dar. Eu não consigo ter uma certeza absoluta, posso ter dentro da minha cabeça qual a tendência. Mas o que está em jogo é qualquer coisa que é astronomicamente grande. E o domínio da tecnologia dos mercados globais vai ditar quem é que passa para número 1 ou quem é que se vai vincar com o número 1. Nas últimas décadas, empresas americanas e europeias beneficiaram de mão de obra barata e deste gigantesco mercado consumidor chinês. Os chineses perceberam que na era tecnológica o caminho mais curto para crescer é apostar em 3 frentes. E são 3 palavras que estão sempre presentes na boca do presidente Xi Jinping. Inovação, inovação e inovação. Os chineses passaram boa parte das últimas décadas a copiar o que os outros países faziam de melhor. E já lá vamos, porque isto é uma das grandes origens da guerra com os Estados Unidos. Mas já lá vou. Portanto, foi assim, inicialmente, há uns anos atrás, na indústria dos computadores, na produção dos carros, na criação de jogos eletrónicos e, mais recentemente, no desenvolvimento dos telemóveis. Até há pouco tempo atrás, a China era conhecida como o país das imitações. De certa forma, esta usurpação de know-how funcionou. As empresas incorporavam as tecnologias estrangeiras e aprendem a fazer à sua maneira. Ou seja, os chineses muitas vezes acabaram por fazer melhor do que aquilo que copiavam. Porque a fama dos produtos baratos, maus e baratos, está ultrapassada há várias décadas já. Ou seja, de tanto investir e de se dedicar à inovação, o país, a China, acaba por despertar um fenómeno inverso, que acaba por acontecer em que muitos dos seus produtos passaram a ser imitados por outras marcas. Muitas pessoas não sabem que a iSense é chinesa, que a Huawei é chinesa e por aí fora. Na China há grandes histórias de empreendedorismo de era ultratecnológica. Pode-se... Um exemplo, por exemplo, hoje em dia, numa cidade na China, perto de Xi'an, não longe de Xi'an, tem o Silicon Valley chinês. Em mandarim diz-se Zhongguancun, é onde fica a sede da Tencent, que é a maior detentora da maior rede social da China. E esta Tencent alcançou um feito extraordinário. É que o seu valor de mercado acabou por ultrapassar o valor de mercado da Facebook. Claro que há 2 redes paralelas, há 2 social medias paralelas. Há uma social media chinesa e as outras. A social media chinesa cresceu imensamente. Vemos também o crescimento de investimentos de empresas chinesas em todo o mundo. Não só em Portugal, mas em todo o mundo. A compra da Skyscanner pela Ctrip, por mais de $1 bilhão, acabou por surpreender o mundo há 2 anos atrás. Marcas estrangeiras consagradas também passaram para as mãos dos chineses, como a sueca Volvo, a italiana fabricante dos pneus Pirelli, e para além das infraestruturas físicas, a China acabou por financiar centenas de zonas económicas especiais, ou áreas industriais como as ZES, como já vos falei, que acabaram por criar imenso emprego e encorajaram também outros países a abraçar as suas ofertas tecnológicas, tais como a rede 5G, alimentada pela gigante das telecomunicações chinesa, a Huawei. Em 2013, o presidente Xi Jinping entendeu que o país precisava de investir em tecnologia.
para se tornar uma nação competitiva para o futuro. Então passou a adotar as tais palavras de inovação, inovação, inovação. Começaram a combater a pirataria e a corrupção. Decidiram apoiar, porque viam nisso uma forma de educar o seu povo. E decidiram apoiar alguns setores que iriam viabilizar esta mudança no país, entre eles a inteligência artificial. A China tem o objetivo de ser a potência mundial neste tema em 2030. Os especialistas dizem que os dados são, na verdade, o petróleo do futuro. Ou seja, quem tiver mais informações sobre as pessoas e conseguir fazer um bom trabalho com isso, construirá os próximos impérios. Os dados e os microchips e os chips, mas enfim. Enquanto que o Ocidente implementa leis rígidas de proteção de dados, as empresas na China possuem praticamente todos os dados dos seus usuários. Existem cerca de 400 milhões de câmaras espalhadas pelo país e com tecnologia de reconhecimento facial. Com esta tecnologia é possível identificar cada pessoa na rua. Como todas as empresas compartilham os seus dados com o governo consegue controlar a vida de toda a população. E com isto garante que sejam as regras ditadas de educação e de civismo sejam seguidas. Um dos grandes benefícios desta medida tem a ver com a segurança pública, com milhares de criminosos que são apanhados pelas câmaras e infrações de trânsito que são automaticamente cobradas. E, claro que como grande desvantagem é a falta de privacidade. O China Dream é um slogan do presidente Xi e que ninguém sabe concretamente o que é que quer dizer. Mas a China Dream acaba por ser o paraíso dos NEV, dos New Electrical Vehicles e das Smart Cities. Há uma grande aposta em energias renováveis alternativas, aerodinâmicas, em tecnologia, em 5G, em inovação científica e inovação tecnológica. Assistimos a um programa de estímulos e de subsídios relativamente aos NEV, aos New Electrical Vehicles, aos veículos elétricos, subsídios de cerca de 700 mil milhões de dólares para a aquisição destes veículos automóveis. A China acaba por ser líder na compra e na produção dos carros elétricos mundialmente hoje em dia. Há um grande impulsionamento da robotização. No fundo, esta robotização é o desenvolvimento, não sei se vocês se lembram, em 1996 que apareceu um boneco chamado Tamagotchi. Era no fundo um pet eletrónico. E no fundo também, se formos a pensar, os aspiradores da Xiaomi e da Roomba acabam por ser um grande investimento na robotização. É o início de uma nova época, o início de uma nova era. Há arquivos de inteligência artificial e cognitiva, atendimento virtual e, no fundo, o que é que são os robôs do futuro? Nós assistimos à robotização telefónica, mas isto vai passar a ter uma dinâmica muito mais física do que só auditiva. Isto é uma tendência, claro. Se bem qualquer coisa muda e muda o mundo todo. O computador quântico dos investigadores chineses, que demorou pouco mais de 3 minutos a completar uma tarefa que um computador convencional mais rápido do mundo não conseguiria resolver em 600 milhões de anos, foi anunciado em 2021 como operacional e em funcionamento. Os computadores convencionais estão a revelar hoje em dia uma grande dificuldade em conseguir lidar com problemas que envolvam a incerteza. É o caso das previsões de alta e baixa das bolsas de valores, a seguir o rastro de um novo vírus até à sua origem, adivinhar as palavras-passos de uma conta bancária e por aí fora. Então, quem tem nas mãos um computador quântico tem um poder extraordinário de desenvolvimento de futuro e de conseguir antecipar e fazer previsão de certos fenómenos. Isto são as coisas que têm acontecido devido à inovação e à aposta da inovação da China na última década, nomeadamente. Imaginam se pudéssemos substituir os combustíveis fósseis pelas nossas próprias estrelas?
Mas não estou a falar aqui de energia solar, mas de fusão nuclear. Alguns avanços recentes permitiram que ficássemos próximos desta solução para gerar energia. O EAST é um reator de fusão localizado em Hefei, na China, e acaba por ser a prova disto. Isto foi anunciado também o ano passado, em 2022. A China divulga planos de longo prazo referentes à exploração espacial nos próximos 5 anos e parece que o seu foco é a Lua. O país estabeleceu metas que envolvem o fortalecimento de sua infraestrutura espacial, o desenvolvimento de uma aeronave de última geração que transporta passageiros para o espaço e ações voltadas para o envio de pessoas à Lua. É um dos grandes projetos do presidente Xi. Ok, mas o que é que vai acontecer quando as prioridades da população chinesa mudarem? A população não anda contente, anda descontente, como vocês sabem. Mas se olharmos para o histórico, compreendemos como o partido atual, que está no poder desde 1949, tem até hoje a aprovação popular. Num país onde a prioridade da maioria da população é sobreviver à fome, ficam em segundo plano a perda de privacidade e a privação de informação e de serviços globais. Portanto, isto quer dizer que até há 2 anos atrás, ou até o ano passado, até o início do ano passado, a população batia palmas de contente a tudo o que era feito pelo governo chinês. Projetos de futuro. Deixa-me só ver aqui um bocadinho de água. Há 5 ambiciosos projetos de infraestrutura com os quais a China quer sacudir a ordem económica mundial. A China quer ampliar a sua influência mundial através de um colossal e dispendioso plano de infraestruturas, chamado de OBOR, mas não só. Quais são os planos da China para a sua nova Rota da Seda? A nova Rota da Seda é chamada de Belt and Road Initiative, ou BOR, One Belt and Road, ou tem vários nomes. A nova Rota da Seda do século XXI, ou Rota Marítima do século XXI, tem vários nomes. No fundo, este plano tem foco numa parte que se chama em português, abrasileirado, um cinturão económico da Rota da Seda terrestre e da Rota da Seda marítima. São cinturões. A visão do presidente Xi inclui a criação de uma vasta rede de caminhos de ferro, condutas de energia, autoestradas a oeste, através das antigas repúblicas montanhosas soviéticas, e a sul para o Paquistão e para a Índia e para o resto do Sudeste Asiático. Esta rede vai expandir a utilização internacional da moeda chinesa, é o grande objetivo dela. Expansão de produtos e da moeda chinesa, do renminbi, moeda do povo, o renminbi, e quebrar o estrangulamento na conectividade asiática, de acordo com as intenções do presidente. E este plano tem foco em 5 pontos principais. Os 5 pontos principais. Antes de lá chegar, a China, ou seja, a antiga Rota da Seda unia comercialmente e culturalmente o Oriente ao Ocidente, há 2000 anos atrás. E, no fundo, hoje em dia, a China pretende reavivá-la com projetos como comboios de alta velocidade, como um que já existe, como este que está aqui na figura, que se vê mal, mas isto é um comboio de alta velocidade que foi construído e funciona a partir da cidade de Hangzhou, na província de Guizhou. O objetivo do governo de Xi Jinping é otimizar esta rede e torná-la uma alternativa mais rápida, embora mais dispendiosa, ao tradicional transporte marítimo de produtos chineses. A Rota da Seda do século XXI financia infraestruturas para conectar o mundo, a China ao mundo, através de investimentos em portos e ferrovias de diversas nações, conseguindo estas nações grandes vantagens nas trocas comerciais. Há 2 grandes projetos na rede de comboios. Há um projeto chamado a Rede Pan-Asiática, que vai ligar a cidade de Kunming com o Vietnã.
E há outro projeto que é um projeto de alta velocidade na Indonésia. Este projeto da alta velocidade na Indonésia, a China e o Japão competiram durante meses pelo projeto da primeira ferrovia de alta velocidade, que no fundo vai unir a capital de Jakarta com a cidade de Bandung, na ilha de Java. O terceiro ponto de foco é um corredor China-Paquistão. Aproveita aqui o vizinho Paquistão, aproveitando, e sendo também um dos aliados históricos da China, a China investirá no país e ajudará no desenvolvimento do porto de Gwadar, no Mar Árabe. Porto de Colombo é outro porto-chave nos planos da nova Rota da Seda. É o de Colombo, capital do Sri Lanka. Adquiriu recentemente uma parte do porto de Hamburgo, mas isso é outra história. E a China já está construindo a rede ferroviária que une as duas principais cidades do Quênia, a cidade de Nairobi e Mombasa, na costa do país. Este projeto faz parte da futura rede de transportes da África Oriental. Aqui num plano estratégico, para vocês verem, temos a China em vermelho e em laranja os membros do Banco Asiático de Investimento em Infraestruturas. Vê-se aqui os 6 corredores em preto e azul, aqueles que já estão em funcionamento, e este será, ou caminha para ser, o maior projeto do século. Espera-se que esteja pronto em 2049. Mas como eu vos disse no início da apresentação, tudo isto muda, portanto, não sei, vamos vendo. A ambição global da China para o OBOR, One Belt One Road, é enorme. Até à data, 147 países, que representam já 2/3 da população mundial e 40% do PIB global, assinaram projetos ou manifestaram interesse em fazê-lo. A China tem-se revelado um parceiro comercial de grande importância para os 8 países de língua oficial portuguesa. Estas nações, estes países, têm uma enorme diversidade geográfica e porque ou são continentais, todos têm costa marítima, ou são arquipélagos e estão dispersos por todos os continentes. Estas características são importantes, pois são posições geográficas interessantes para a iniciativa do OBOR. Por outro lado, os PLPs usufruem de vantagens concorrenciais e beneficiam de acesso a financiamentos, a créditos e facilidades económicas da China. Então há aqui interesses bilaterais muito grandes. O China Dream, ninguém sabe explicar concretamente o que é, mas tem objetivos económicos. O sonho chinês é um termo promovido, uma espécie de slogan, pelo presidente Xi, desde 2013 na sociedade chinesa, e descreve um conjunto de ideais pessoais e nacionais da China. Diz que os jovens devem sonhar e trabalhar assiduamente para realizar os sonhos e contribuir para o crescimento da nação. Devem rejuvenescer o país. Até 2035, Pequim espera ser líder mundial em inovação, robustecer a classe média e colocar a economia das mais ricas do mundo em termos de classe média. A China vai dominar o mundo é o medo de muitos ocidentais. A China tem uma trajetória nos últimos 40 anos de procurar um crescimento económico constante, que satisfaça e proporcione bem-estar à sua população. E tudo o que vai contra isto é prejudicial à meta de em 2049, quando a República Popular da China completar 100 anos, de que a população tenha um rendimento per capita de 20k a 25k US dólares, favorecendo a qualidade de vida da sua população, dos seus habitantes. As projeções para o crescimento do PIB chinês apontavam para ultrapassar os Estados Unidos em 2030. Será que isto vai acontecer? Os Estados Unidos têm 7 anos para reagir com sanções comerciais e já começaram a fazê-lo de forma bem vincada e agressiva. Agora, será que ela vai dominar outros países? Não apenas economicamente, é o grande medo dos europeus. Será que vai influenciar as suas políticas internas e ao transmitir a sua cultura, impondo a sua língua, impondo os seus idiomas, sobrepondo-se ao inglês? Se analisarmos a história da China, vemos que nunca foi de colonizar outras civilizações. A China sempre se viu como o centro do mundo, mas nunca numa perspectiva de colonização. O país tem o nome de Zhongguo. Zhongguo quer dizer o Império do Meio.
Zhong é China e Guo, Zhong é centro, meio e Guo é país ou nação. Estão muito focados no crescimento da própria nação, no seu desenvolvimento. A China é 1,5 o tamanho da Europa, então tem muito por onde trabalhar. A China, se olharmos para, está no segundo lugar do ranking das 20 maiores economias do mundo em termos de PIB. Quando olhamos para o PIB nominal das 10 maiores economias, vemos que eles representam mais de 2/3 de todo o PIB mundial. A China tem cerca de 20% do PIB mundial, com uma expectativa de crescer 4,3% em 2023. Claro que se medirmos o PIB per capita, a China passa para o 73º lugar no ranking mundial dos países mais ricos do mundo. Macau está em 7º, curiosamente. Pois é, o PIB a dividir pelo número total da população, não é? Isto são dados do FMI em abril de 2022. A expectativa de crescimento da China em 4,3% para 2023. Segundo as expectativas do Fundo Monetário Internacional, a China será a única grande economia global que terá um crescimento maior em 2023 do que teve em 2022. A procura doméstica decorrente das despesas das famílias foi fortemente constrangida em 2022 devido aos bloqueios e às restrições das viagens. Existem expectativas de uma recuperação de consumo em 2023. No entanto, há muitas reticências, porque a propensão para a poupança das famílias atinge níveis recordes, tendo muito dinheiro do Estado a ser colocado em depósitos a prazo, com maturidades de 3 a 5 anos, cujo resgate antecipado torna-se muito oneroso. Então, o abrandamento da economia global deverá afetar o emprego no setor exportador chinês. No setor imobiliário da China, é provável que se mantenha a estagnação, prejudicando as perspectivas de emprego na construção e nos setores conexos. Os preços no mercado secundário dos imóveis para habitação continuam a cair nas cidades de Tier 2 e 3, nível 2 e nível 3. A queda dos valores das casas pesa significativamente na propensão para consumir, porque uma parte substancial da riqueza das famílias está investida em imobiliário. Há dezenas de cidades fantasmas onde os chineses investiram em imobiliário com uma esperança de num futuro tirarem uma rentabilidade disso, que neste momento estão a ver tudo pelo cano. A China fixa como metas aumentar o consumo e alcançar a estabilidade económica. Vamos ver como é que eles conseguem fazer isto. Mas uma das práticas é que os impostos sobre o rendimento individual são muito baixos. São cerca de 1% do PIB. Já estão em vigor benefícios fiscais para os automóveis e subsídios para algumas aquisições de bens duradouros. É possível recorrer a novos programas de emissão de cupons de consumo, com implantação bastante generalizada, mas a aproveitarem as plataformas de pagamento digital como o WeChat. A China e os Estados Unidos, como é que está esta relação? Enfim, a China e os Estados Unidos são os maiores parceiros comerciais mútuos, excluindo a União Europeia. Mas a China também é o maior credor externo dos Estados Unidos. Os desafios e as dificuldades da China são principalmente internos e há um desejo de manter relações estáveis com os Estados Unidos. Havia aqui na agenda possibilidades de encontros e de conversas, mas que, pelos vistos, com os acontecimentos desta semana, parece que foram cancelados. Mas em 2022 o mundo presenciou uma intensa guerra comercial entre a China e os Estados Unidos, com intensas repercussões mundiais e preocupações de muitos chefes de Estado pelo mundo fora. Como é que este conflito chegou a esta dimensão? Eu vou tentar resumir. Em 2016, após a eleição do Donald Trump, no seu discurso de posse prometeu um país mais forte e poderoso no âmbito mundial. A partir desse discurso, Trump instaurou uma política nomeada de America First, marcada por enfatizar o nacionalismo económico americano e o unilateralismo que rejeita as políticas globais. Para pôr em prática o seu discurso, o presidente Trump
implementam medidas para fortalecer a indústria e o comércio americano, em detrimento de produtos importados do exterior. A China, que até à década de 70 era vista como um país pobre, e desculpem, aqui, este crescimento económico aqui, eu não queria pôr isto aqui já, desculpem lá. Eu quero falar aqui um bocadinho sobre as consequências geopolíticas dos Estados Unidos e da China, mas perdi-me. Bom, ok. A China, voltando aqui um bocadinho atrás, a China, que na década de 70 era vista como um país pobre e atrasado aos olhos dos Estados Unidos, teve uma mudança grande com as reformas de Deng Xiaoping, como já vimos. Ao longo, acabou por conseguir triplicar o PIB do país, acabou por investir na educação e na indústria de infraestruturas e acabou por estabelecer as ZES, as Zonas Económicas Especiais. As cidades cresceram e houve um grande desenvolvimento tecnológico no território. As décadas passaram, a China apresentou grandes níveis de crescimento económico e de industrialização, e a quantidade de mão de obra promoveu que houvesse uma grande atração industrial de todo o mundo. O governo chinês, que investiu muito em tecnologias, conseguiu transformar esta economia na economia concorrencial de segundo plano, o grande concorrente para os Estados Unidos, e com grandes ambições a chegar a primeiro lugar, pertencente aos Estados Unidos neste momento. Este crescimento incomodou muito o governo dos Estados Unidos, que em março de 2018 decidiu aumentar as taxas de alguns produtos que a China exportava para os Estados Unidos, nomeadamente o aço e o alumínio. Indignados com esta medida de Trump, o governo chinês então também decide aumentar os impostos aos produtos exportados pelos Estados Unidos, que novamente aumenta a taxa de impostos de outros produtos chineses, acarretando então uma guerra comercial entre as duas grandes potências. Este conflito de ordem económica afeta diretamente todo o mundo, já que os Estados Unidos e a China são os países que mais arrecadam com as exportações. Com o aumento dos impostos, verificou-se um aumento dos preços, a redução do consumo por parte dos mercados consumidores de muitos países no âmbito mundial. Mas há uma batalha ferrenha que tem a ver com um recurso precioso. Que, ao longo do último século, a corrida do petróleo deflagrou guerras, forçou alianças e desencadeou disputas diplomáticas. Agora, no fundo, as duas maiores economias do mundo lutam por um recurso precioso, são os semicondutores, os chips que ativam a nossa vida diária. E quem controlar as cadeias de fornecimento, as redes de empresas e os fabricantes dos chips, terá a chave para se tornar uma superpotência insuperável. A China quer a tecnologia de produção de chips, é por isso que os Estados Unidos, a fonte de grande parte desta tecnologia, faz o que pode para restringir as ações de Pequim. Os dois países estão a travar uma corrida armamentista na região da Ásia e do Pacífico, estando neste momento os Estados Unidos em grande vantagem. A guerra dos chips declarada à China está a remodelar a economia mundial. O fabrico destes semicondutores é complexo, é especializado e profundamente integrado. Um iPhone contém chips projetados nos Estados Unidos, fabricados em Taiwan, no Japão ou na Coreia do Sul, e os aparelhos são montados na China. A Índia também está a investir muito nesta indústria e poderá aumentar a sua participação no futuro. Estes chips foram inventados nos Estados Unidos, mas ao longo do tempo o leste asiático emergiu como um centro de fabricação, em grande parte devido aos incentivos governamentais, incluindo os subsídios dados pelo governo chinês. O governo americano do presidente Joe Biden tenta bloquear o acesso da China à tecnologia de fabricação dos chips. Então, em outubro de 2022, Washington anunciou extensos controles de exportação, impossibilitou empresas que vendam chips, equipamentos de fabricação de chips e softwares que contenham tecnologia americana para a China, independentemente do local do mundo onde eles estejam localizados. O país também proibiu, os Estados Unidos, proibiu cidadãos americanos e pessoas com residência permanente nos Estados Unidos
de apoiar o desenvolvimento ou produção de chips em certas fábricas chinesas. A lei dos chips consegue eliminar a diferença de custo que existe entre a produção nos Estados Unidos e na Ásia. Estas medidas atingem em cheio a China, que importa tanto hardware como profissionais talentosos que alimentam a sua recente indústria de fabricação de chips. Então isto tem levado a situações muito complexas. Mais questões que são aqui importantes percebermos. O governo da Alemanha, isto em posições, claro, uma coisa leva à outra, mas o governo da Alemanha autorizou a concessão de 25% de um terminal no Porto de Hamburgo ao grupo chinês COSCO, mas, portanto, a China pode comprar portos, mas não pode comprar microchips. Este é o último investimento de muitos que a China tem vindo a fazer nos principais centros de navegação em toda a Europa. Alguns estão inteiramente sob o controle de Pequim. O crescente investimento da China nos portos da Europa tem provocado vários debates no seio da União Europeia, mas uma guerra comercial com a China custaria à Alemanha 6 vezes mais do que o Brexit. Então a Alemanha está também numa posição muito delicada no meio disto tudo. Este é o resultado da análise de um possível cenário de dissociação económica entre a República Popular da China e a União Europeia e a Alemanha, feita pelo Instituto de Investigação Económica. Mas uma situação que não se espera que venha a ser concretizada. Resumindo, a China pode comprar portos pela Europa, mas não pode comprar fábricas de chips automóveis. As restrições norte-americanas atingem a China com imensa força e têm prejudicado a economia chinesa. Muitos relatos dizem que, após as restrições americanas, a Apple arquivou um acordo de compra de chips de memória de uma das empresas chinesas mais bem-sucedida da área dos chips, Yangtze Memory Technology Group. A experiência com a Huawei demonstra como isto provavelmente vai crescer. A gigante das telecomunicações deixa de ser o segundo maior fabricante do mundo, depois da Samsung. Será que a China pode tomar alguma medida como resposta? Afinal, quer dizer, abandonar produtos ou serviços ou impor os seus próprios controles de exportação pode trazer muito mais prejuízo do que benefícios neste momento de forte retração da economia chinesa. O presidente Xi, o principal combustível que garante a existência do Partido Comunista Chinês ainda é o crescimento económico. O crescimento económico chinês baseia-se na produção industrial e nas exportações de produtos e importação de matéria-prima. Xi pode errar ao pensar que a China sobrevive sem um mundo consumidor. Fala-se de uma desglobalização ou de uma desfragmentação na cabeça do presidente Xi, que é deixar de necessitar de ter como consumidores principais tudo que não seja asiáticos. Sabemos que protestar na China não é fácil. Os riscos da população que começa a ficar descontente são imensos e as punições são altamente pesadas. Mesmo assim, há um sentimento de que as pessoas estão a arriscar mais do que o normal. No fim de 2022, uma onda de protestos na China por conta da política de Covid-0 apanhou de surpresa o Partido Comunista Chinês e o mundo. O mais impressionante foi que estes protestos geraram resultados, fazendo com que a política de Covid-0 fosse encerrada. Há um descontentamento muito grande e muitos dos jovens nascidos entre 1995 e 2010 na China estão desmotivados, sem emprego e a deixar de parte objetivos mais ambiciosos. Esta situação pode representar um desafio para a economia chinesa. A geração Z é a mais dotada de sempre e representa hoje em dia uma grande fatia do mercado de trabalho na China. Foi nos chamados Zoomers que o país viu a oportunidade de abrir caminho para uma economia inovadora e tecnologicamente mais avançada. Mas, em vez disto, estima-se que cerca de 15 milhões de jovens que estão desempregados no país estão a reduzir as suas ambições e com vontade de sair fora do país. Abertos a um mercado mundial, podem estragar os planos do presidente Xi para a economia chinesa. A geração Z chinesa é, como seria de esperar, a maior do seu grupo demográfico no mundo. Tem cerca de 150 milhões de pessoas. Os membros desta geração são radicalmente diferentes de todas as gerações anteriores na China. E para os profissionais do marketing no mundo inteiro,
sabem claramente que o consumidor chinês tem uma expectativa clara, que quer que a sua experiência inclua a última tecnologia disponível. Os chineses são loucos por tecnologia. A cultura do coletivismo super presente na China contribui para inovações que comportamentos se espalham em alta velocidade. Isto significa que devemos dar muita atenção às tensões culturais geradas pelas rápidas mudanças geracionais e sociais. Há, assim, 3 grandes apostas para os próximos anos. A primeira delas é o Web3, que é um social media descentralizado, em que os criadores são donos do conteúdo em vez de usuários. Tornamos-nos, assim, membros da própria internet. O segundo tem a ver com esportes. Há uma rápida ascensão dos desportos digitais e eletrónicos. Notam-se presenças de marcas e captação de patrocínios em grandes eventos ligados ao desporto. Os jogos passam para um novo patamar de protagonismo. E os virtual influencers. Destas 3 apostas, fiquei especialmente impressionada com os influenciadores virtuais chineses, ou os virtual calls, são Key Opinion Leaders, o KOL. Conforme movimentos de globalização, e conforme estes movimentos de globalização têm crescido e ganhando mercados, têm ganho muitos mercados exteriores. Os calls foram estrelas e astros de campanhas fora da China, de marcas como Adidas, a Converse, a Dior, a Dolce & Gabbana, a Givenchy, Nike, Prada, Versace, entre outras. Potencializam aqui uma economia que já existe no mundo real e que agora ganha mais relevo e mais valor no metaverse. Algumas marcas também já criaram personagens virtuais que representam o seu tom de voz. Na China, estes calls virtuais têm vida independente das marcas e falam diretamente com as comunidades que representam. Têm presença maciça em sites de social media como a Weibo, a Bilibili e a Douyin, as versões chinesas do Twitter, do YouTube, do TikTok, assim como em plataformas de e-commerce como o Taobao e como outras conhecidas. Estes calls na China faturam milhões e vendem num dia o que muitas vezes as marcas demoravam meses a vender. Há uma incerteza face ao futuro. Esta incerteza leva a classe média chinesa a preparar um plano de fuga. Chamada Ren Shui, ou planear a fuga, é um novo termo em voga entre a classe média chinesa, numa altura em que a crise no imobiliário e a recente política de zero Covid geraram crescente insegurança face ao futuro. Nos restaurantes e cafés em Pequim ou em Xangai, tornaram-se comuns trocas de conselhos entre grupos de amigos e familiares sobre os melhores países para emigrar ou como obter passaportes e vistos, numa altura em que as autoridades chinesas estão a dificultar a saída do país. Portugal e a Europa está, claro, na mira destes destinos. O fenómeno não é novo. Em Portugal, por exemplo, os chineses são tradicionalmente os principais investidores nos programas de Golden Visa. A novidade é a vontade expressa pelos chineses em estabelecerem-se de forma definitiva as fronteiras. Eles vinham e iam e neste momento a ideia é ficarem. O termo Ren Shui, que une a palavra inglesa run, de fugir, e a palavra chinesa shui, que é estudar, tornou-se viral nas redes sociais do país. André Zhou é um natural de Braga e dono de 2 restaurantes portugueses em Xangai. Diz que, eu conheço-o pessoalmente, ele diz que cada vez mais amigos chineses lhe perguntam sobre o preço das casas, a qualidade do ensino em Portugal e como é que se vive em Portugal. Existem inúmeras consultoras de imigração que têm sentido os seus pedidos a triplicarem dos vistos de saída nos últimos meses. Uma campanha lançada por Pequim para aumentar o rácio de liquidez no setor imobiliário promoveu uma vaga enorme de incumprimento entre algumas das principais construtoras do país. O caso mais emblemático envolveu o grupo do Evergreen, como nós já ouvimos falar. Esta crise ameaça contagiar o sistema financeiro, à medida que os donos das habitações na China, cujas obras ficaram inacabadas, recusam pagar as prestações dos imóveis. O setor imobiliário e a construção pesam cerca de 1/4 no PIB da China.
e, portanto, põem em causa um decréscimo da economia ou o não crescimento da economia chinesa. Por sua vez, a China é o segundo país com mais bilionários do planeta, que tem visto nos últimos tempos as suas riquezas a caírem. Da esquerda para a direita temos Zhong Shanshan, que é o dono da farmacêutica Beijing. Depois temos Zhang Yiming, o dono do TikTok, e o Jack Ma, o fundador do Alibaba. Muita coisa mudou na China desde 2020. O primeiro lugar do mundo a registrar a doença de Covid-19 viu a sua economia desacelerar, o que afetou toda a população, inclusive os super ricos. Em pouco mais de 2 anos, os bilionários chineses viram as suas riquezas a caírem. A política de Covid-0 e a guerra entre a Rússia e a Ucrânia, sem previsão de acabar, são alguns dos motivos para o recuo patrimonial dos super ricos. Mas não só. Nos últimos 2 anos, as maiores companhias de tecnologia da China, como o Alibaba e a Tencent, foram alvos de fiscalização e de multas bilionárias. Hoje em dia compram online ou investem normalmente em fundos e ações estes bilionários chineses. É o que fazem, deixaram de investir diretamente, compram online a nível internacional. A ideia deles é tentarem o mais possível investir em empresas fora, outside, e consumirem o máximo possível outside. Então isto gera um grande nó aqui na economia chinesa, não sei por onde é que isto vai. Mas no fundo o mercado chinês continua a ser uma oportunidade. A relação é uma oportunidade para Portugal. A relação entre Portugal e a China ainda tem muito por onde crescer. O mercado chinês, especialmente na região da Grande Baía de Cantão, Hong Kong, Macau, tem capacidade para ser importante para os empresários portugueses ou lusófonos. O que é que a China tenciona fazer? Para além de todas as medidas que já vos falei, há um grande incentivo e medidas de apoio às construtoras que enfrentam esta crise. Em novembro passado, a China anunciou medidas para impulsionar o setor imobiliário, considerado crucial para a economia chinesa, mas abalado por uma crise de liquidez, depois das autoridades terem restringido o acesso ao crédito. Falando aqui um bocadinho só desta questão da China, Taiwan e Estados Unidos, estamos quase a terminar, mas para vos explicar aqui só um bocadinho. Taiwan é parte da China que foi tomada. O que é que acontece? Voltando atrás. A Taiwan é parte da China que foi tomada pelo Japão no século XIX e depois volta ao domínio da China no final da Segunda Guerra Mundial com a derrota do Japão. Só que quem vai para lá são os nacionalistas de extrema-direita que foram derrotados na China na Revolução de 1949. Então existem 2 Chinas no mundo, a República da China, que é Taiwan, e a República Popular da China, sediada em Pequim e governada por Mao Tse-tung e que persiste até aos dias de hoje, governada pelo presidente Xi. Mas a grande questão aqui é a seguinte, é que quem estava na ilha era protegida pelos Estados Unidos e pretendia dominar novamente o continente. E quem estava no continente lutava pelo seu reconhecimento como república. Porque a China continental, durante muito tempo, não tinha assento na ONU. Quem tinha era Taiwan. Porque a comunidade internacional não reconhecia a China comunista. Em 1970 é reconhecida e Taiwan torna-se um local que não é um país, não é uma província, é governada pela mão de ferro de Kuomintang, que promoveu um desenvolvimento industrial apoiado pelos Estados Unidos. Hoje tem um partido liberal, o Partido Democrático, que defende não a reunião com a China em termos capitalistas, mas que Taiwan se torne independente. Uma invasão chinesa em Taiwan não é algo assim tão simples como se julga. Obviamente que a capacidade militar da China supera e muito a força militar taiwanesa. Mas defender é ligeiramente mais fácil do que atacar. E atravessar o Estreito de Taiwan é uma operação muito complicada, segundo entendidos militares. O custo de uma invasão como esta seria altíssimo, não apenas no âmbito financeiro, mas em termos de impactos duradouros. A China viu recentemente a união de sanções aplicadas em cima da Rússia por conta da invasão na Ucrânia. O custo comercial, industrial, económico a curto, médio e longo prazo seria estrondoso. Há um ponto muito importante, que a China não pretende incorporar Taiwan a curto prazo, com base na forma como funciona a China continental.
existe o princípio reconhecido pelos próprios Estados Unidos de um país de sistemas. Então a China não iria alterar o regime de Taiwan. A China nunca experimentou uma guerra fora dos seus territórios. Uma guerra contra Taiwan não seria apenas contra Taiwan. Seria contra os Estados Unidos, contra a Austrália, contra o Reino Unido, a Europa, etc. Assim, quer dizer, para um país que viveu décadas de uma política de um filho único, cada morte de um soldado chinês na guerra seria o fim de uma linhagem familiar. Dependendo do grau de profundidade ou de protestos. Isto iria gerar imensos protestos eclodiriam pelo país, afetando diretamente a capacidade do Partido Comunista Chinês de conduzir uma operação militar desta magnitude. Uma guerra contra Taiwan é principalmente contra os Estados Unidos. Traria muito mais instabilidades internas do que um sentido de nacionalismo, como espera o Partido Comunista Chinês. Há pouco tempo conversei com algumas fontes de Pequim e Xangai sobre esta possibilidade. Uma das fontes ressaltou-me que um ponto interessante a termos em atenção é que se Xi Jinping decidir ir à guerra é porque ele sabe que algo se passa que mais ninguém ainda sabe. Isto teria a ver com a situação económica. Uma guerra por Taiwan é algo remoto. Há uma intenção de provocar terror por parte dos Estados Unidos. Mas uma guerra entre os Estados Unidos e a China seria trágico para todos os envolvidos e para todos os espectadores. Só aqui para finalizar, como fechar negócios com a China? Alguns pontos a ter em consideração, porque muitas empresas portuguesas querem ter os chineses como parceiros de negócio, mas depois têm sérias dificuldades em conseguir fazê-lo. Já exige muito tempo e dedicação. Exige conhecer a fundo o que é a cultura chinesa, como é que os empresários chineses pensam, como é que operam, qual é a sua educação, de onde é que eles vêm, para onde é que eles vão, com o que é que eles sonham, o que é que eles comem. Tem que se fazer, quando Xi é relacionamentos, desenvolver primeiro relação para depois desenvolver negócios. A China é conhecida por ser um parceiro económico de diversas economias emergentes e desenvolve movimentos económicos, como vocês já viram, por todo o mundo. Mas fechar um negócio ou um bom negócio com os chineses é difícil, não é impossível, e é um sinónimo de sucesso para o resto da vida de qualquer empresa portuguesa. Mas conhecer o nosso cliente, conhecer o mercado é fundamental para o sucesso de qualquer negócio. É importantíssimo vocês conhecerem a China, conhecer a história da China, a economia da China, para conseguir captar um parceiro interessante chinês. Há várias formas de fazer negócios. Uma delas é através do social media chinês, do WeChat. Usando o WeChat, usando outro tipo, Weibo, que é o Twitter chinês, mas há vários grupos, por exemplo, de LinkedIn relacionados com a China, Business in China, China Luxury Real Estate. É interessante vocês fazerem parte de um destes grupos, pesquisarem no LinkedIn, associarem-se a estes grupos, tentarem entrar nas redes sociais chinesas é importantíssimo para conseguirem ter comunicação com a China. Há muitas pessoas que vão para dentro do business to consumer, usam o AliExpress, usam o Alibaba. É barato, é fácil, mas com cuidado. Há muitas burlas dentro destas redes, dentro destas plataformas. Outra hipótese é através do business to business, é participarem em feiras. Hoje em dia, a Feira de Cantão tem um posicionamento também online, portanto não precisam de lá ir para conseguir concretizar. Claro que aqui é importante nestas feiras vocês conseguirem distinguir se são fornecedores ou se são fábricas, porque as fábricas ou os distribuidores são muito mais caros do que as fábricas e normalmente não simbolizam melhor qualidade. Há aqui regras de etiqueta de Li-Jie, quer dizer, diplomacia, ética e diplomacia, que vocês, antes de irem para uma feira, devem tentar investigar quais são, nomeadamente aquelas questões de cumprimentar a pessoa convenientemente, de não falar de política nas reuniões, de não trazer assuntos que são indelicados, não criticar, enfim, há certas questões que vocês, numa reunião com um parceiro chinês, têm que estudar previamente antes de irem.
A nível da boa comunicação, também, é um grande problema a comunicação. Os chineses preferem sempre face-to-face. É muito mais fácil porque para sentirem, para conhecerem o seu parceiro, interessam-se por conhecer, saber quem está à sua frente. Os chineses funcionam em rede. Eles apoiam-se uns aos outros, apoiam os amigos, apoiam a família, apoiam quem conhecem. Os conselhos de administração é tudo amigos, no governo é tudo amigos, é tudo família. Eles põem a trabalhar ao seu lado pessoas em quem eles confiam, ao contrário daquilo que se passa no Ocidente. Nós não damos favoritismos e cada vez menos. A comunicação é fundamental. Na China, onde a tradição, o respeito e o prestígio social desempenham um papel importante nos negócios e na sociedade, não só é necessário comunicar claramente a sua intenção, mas também fazê-lo de uma maneira que o seu homólogo considere aceitável. Há aqui uma questão, é que os chineses são ambíguos na forma de falar. Nem sempre dizem sim, nem sempre dizem não. Há que ter que ler nas entrelinhas. Há um provérbio engraçado também. Há outra coisa que também não podem nunca passar a informação. Muitas vezes os empresários portugueses querem abrir um negócio, então tentam valorizar o negócio, dar brilho às medalhas e abrem por demais o segredo. E depois esquecem-se que estão a lidar com um povo que é especialista em cópias e copiar ideias, a copiar tudo e mais alguma coisa. Aliás, as cópias, como vocês viram, dos chips, foi a grande origem da guerra com os Estados Unidos, porque até à data tudo corria bem. Quando a China começa a copiar os chips que os Estados Unidos desenvolvia e começaram a fazer igual e mais barato, foi o início desta guerra comercial. Mas, por isso mesmo, não se pode dizer tudo. Há este provérbio que diz Tao Cai Qin Shi, Ta Cao quer dizer bater na relva. Qin Shi é afastar a cobra. Faz a cobra fugir. Quando se bate na relva, a cobra foge, desaparece. Não é? A serpente desaparece. Bater na erva e assustar a serpente. Isto é uma história, uma lenda, que fala de um magistrado numa cidade na China antiga que era ganancioso e praticava subornos para promover a sua própria riqueza e poder. No entanto, um dia, um homem que morava na cidade, governada por este magistrado, soube dos crimes em curso e enviou uma petição para prejudicar o magistrado. Quando ele soube do que se estava a passar, conseguiu anular a petição e enviou os seus capangas para matar o senhor. Isso é uma história, uma lenda que acontece todos os dias, não é? Mas se o senhor tivesse mais cautela, nada teria acontecido. Ou seja, aqui empresas ocidentais tenham cautela na forma como lidam com empresários chineses. Tenham cautela como lidam com o conquistar de potenciais parceiros chineses. Devem proteger os vossos planos e patentear os vossos produtos. Conduzir o vosso sistema de forma discreta. Clara, mas muito discreta. Nunca passar a informação o pouco. É sempre importante fazerem auditorias ou investigações e missões empresariais. Esta data está ultrapassada, mas eu sei que a Câmara de Comércio e Indústria Portuguesa está a organizar uma missão empresarial à China. E isto é uma das grandes formas, eu acho, que aconselho aos empresários chineses de se prepararem para entrar no mercado chinês. Portugal ainda faz parte está no radar dos investidores chineses, por os motivos todos que vos apresentei, não só a geração Z, que funciona muito a nível de internet e de tudo o que é no social media, mas muitos dos bilionários chineses que querem investir fora têm Portugal como um dos países de destino mais importantes. Já não tenho tempo, nem vou entrar aqui na presença dos chineses em Portugal, mas que está por todo o lado. Há muitas empresas que são Fosun, têm 80% da fidelidade, por sua vez tem do Hospital de Saúde e por sua vez tem do antigo British Hospital e por aí fora. A economia chinesa utiliza outros países para fazer a maior parte do seu investimento em Portugal, faz via indireta. Apenas 28% do que investe vem diretamente, 41% vem através do Luxemburgo. O investimento não chega diretamente da economia chinesa, mas na verdade a China é o 5º maior investidor final em Portugal. Isto são números e dados do ano passado. Tudo isto que vos disse, a maior parte das coisas são números e dados do ano passado.
E what's next for China? Desglobalização, fragmentação, descontentamento geral, enfim, assim como as marés vêm, as ondas grandes vêm, as ondas baixas também vêm, tudo passa, tudo circula. Mas no curto prazo as indústrias vão enfrentar a retração global causada pela guerra na Ucrânia, pela inflação crescente e pela turbulenta reabertura da economia chinesa. Pequim irá querer caminhar com cuidado, já que a sua economia foi fortemente abalada pela pandemia da Covid-19. Ainda haverá muitas idas e vindas entre as empresas americanas, taiwanesas, chinesas e de outros países. Este panorama poderá significar um desdobramento parcial do ecossistema em dois. Um deles concentrado na China e o outro no resto do mundo. Este desdobramento... Desculpem, estou cansada, tenho que beber um bocadinho de água. Este desdobramento terá imensas ramificações para a economia global. Espero que não tenha sido por demais extenso, fiquei com a minha voz. Espero que não tenha sido por demais extenso. Tentei abordar aqui várias questões que vos desse uma panorama geral do que é, do que foi e do que está para ser. A nível de Q&A, pena não podermos interagir. Boa tarde, Macau Alberto Betancourt. Estou aqui a ver o que me puseram no Q&A, nas perguntas e respostas. Felicitações à Câmara Doutora, obrigada. Jorge Humberto Frazão Esteves, muito obrigada. Na década de 80 organizei uma conferência sobre o gigante adormecido. Vou ler aqui o que escreveu, não sei se vocês têm acesso. Bom dia, é possível fornecer o seu e-mail? Sim, vou fornecer o meu e-mail. Pois não dei, vou fornecer o meu e-mail para quem quiser ficar. O meu nome é Isabel Figueiredo de Paula. Eu tenho vários e-mails, mas este é o mais fácil, é isabel.figueiredo.paula @ e depois ifp, que são as iniciais do meu nome, ifp.pt. Eu também tenho acesso à lista das pessoas que estão aqui a participar e aquelas que puseram sim, como não se importam de receber a informação minha, eu vou mandar um e-mail geral com os meus contactos. Não, mas, Isabel, vou escrever aqui. Não sei se toda a gente vê aqui as perguntas e respostas. Figueiredo.paula@ifp.pt. Como vocês viram, só para finalizar, eu sou uma apaixonada pela China e tenho tido ao longo destes 3 anos momentos de grande tristeza por perceber o que está a acontecer no mundo, nos variedíssimos países e nas várias formas. Mas hoje tentei fazer aqui uma apresentação onde não fosse tendenciosa em relação nem à China, nem aos Estados Unidos, nem à Europa, e tentei o máximo possível passar a informação que acho que é relevante para todas as partes. Eu não sei se alguém me pode um pouquinho interromper. Margarida. Sim, estava só aqui a ver uma pergunta. Perguntam-nos se depois podem receber a gravação deste webinar. O webinar vai ficar no YouTube da Câmara de Comércio, onde depois podem rever, e quem não teve a oportunidade de ver também pode ver. Não sei se há mais questões. Uma questão, estava a ler que ela é grande. Todas as pessoas têm acesso aqui às perguntas e respostas, não? Sim. Penso que todos conseguem ver. Aceitando a cidades entre as quais Beijing, Xi'an, Xangai, Nanjing, Hong Kong e Macau. Cada momento que estive naqueles territórios, as respectivas memórias são marcantes no modo como interpreta o nosso dia-a-dia ocidental e o rumo do planeta. Ninguém inventa nada, simplesmente ajusta a sua determinação e residência. Sim, é verdade. Obrigada, Jorge Humberto Frazão Esteves, pelo seu comentário, e na realidade é mesmo isso. Nós criticamos, esta guerra toda é vista sobre, se formos simplificar, tudo tem a ver com cópias, com imitações, um faz assim, o outro faz assado, um produz assim, o outro produz assado, depois produzem mais barato, outros produzem mais caro, com melhor ou menor qualidade. Mas nós, o ser humano, nascemos todos
no fundo, a imitarmos uns aos outros. No fundo, nós crescemos a imitar os nossos pais a desempenharem determinadas funções. Ninguém inventa nada, como diz, nós vamos sempre reajustando o que já existe e readaptando o que já existe. E todos nos imitamos uns aos outros. Na realidade, todo o crescimento é feito com inspirações, para não dizer cópias, com inspirações. Nós aprendemos como é que se pinta uma parede e depois pintamos. Pode ser às riscas, às bolas, mas pintamos uma parede. Aprendemos a comer com faca e garfo e é assim que o fazemos. E portanto, assim, ninguém inventa nada, simplesmente ajusta a sua determinação e resiliência. Gostei. Não sei se tem aqui mais alguma coisa. Também estava aqui a ver, não me aparece mais nenhuma questão. Não. Sendo assim, queria agradecer a todos os participantes pela presença e pela interação e também à Isabel Figueiredo Paula pelo seu excelente contributo. Obrigada a todos. Obrigada, espero que tenha contribuído. Obrigada, um bom resto de dia. Obrigada, Margarida, e à Câmara de Comércio e Indústria Portuguesa. Obrigada. Maiores sucessos.